daqueles que dormiram, que dormem no Senhor. E 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, dos versos 13 a 18, a Bíblia diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre as últimas coisas, e a doutrina das últimas coisas sempre tem provocado muitas perguntas, muitos questionamentos. Muitas pessoas vivem angustiadas por não saberem o que é a morte, o que acontece depois da morte, para onde vai a pessoa depois que morre, se vai ter vida depois da morte. Quem não tem esperança se entristece. Frente à morte, o mundo pagão reagia com tristeza, com muita tristeza. Há outras pessoas que perguntam: quando se dará a vinda de Cristo? Quando Jesus vai voltar? E outros ainda perguntam: como nós podemos estar preparados para a vinda de Jesus? O apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, que muitos, olhando para a vinda de Jesus, para a doutrina da vinda de Jesus, escarnecem, zombam da vinda de Jesus. Mas o texto em apreço, que nós lemos aqui, nos mostra que a esperança da vida cristã, ela é segura, porque nós podemos contar com o consolo de Cristo, tanto na vida quanto na morte. E podemos também contar com a esperança da segunda vinda de Cristo. Quando Paulo está escrevendo esse texto, esta carta aos irmãos de Tessalônica, eles estavam tristes porque eles estavam pensando que os irmãos que morreram não tinham mais esperança de ver Jesus, porque Jesus vem arrebatar a igreja, transformar os crentes, levar os crentes para o céu. Mas como os anos foram passando, alguns irmãos começaram a partir desta vida, a morrer. E eles não sabiam o que pensar, porque se esses irmãos que estavam esperando a vinda de Jesus partiram, logo para eles não havia mais esperança. E eles estavam entristecidos porque não havia uma compreensão exata sobre a vinda de Jesus e sobre a doutrina da ressurreição. Então o apóstolo Paulo vai escrever para colocar a doutrina das últimas coisas de forma clara para os irmãos. Ele diz: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O que ele está dizendo é: para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. O que Paulo está dizendo é que frente à morte, nós sempre vamos nos entristecer. Não há como não entristecer diante da morte. Mas há duas maneiras de se entristecer. A maneira de se entristecer e não ter esperança é aquela pessoa que não sabe para onde o seu ente querido vai,
não sabe o que vai acontecer depois da morte, e então há um desespero pela falta de esperança. Mas há uma segunda forma de se entristecer, e esta segunda forma é se entristecer com esperança, sabendo que o irmão em Cristo, a irmã em Cristo, o ente querido, ele partiu com Jesus, então há uma esperança. Há a tristeza pela partida, não é? Mas há uma esperança. E quem tem esperança muda de figura, muda as coisas, porque deixa de haver desespero. Uma coisa é tristeza, outra é desespero. Quem tem esperança não se desespera, se entristece, mas não se desespera. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Eu quero que vocês não sejam ignorantes, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Qual é a base da esperança? A base da esperança é a ressurreição de Jesus. Se cremos que Jesus ressuscitou, porque aqueles que dormiram no Senhor também não vão ressuscitar. Então, nos dias do apóstolo Paulo, o mundo grego, o mundo romano, era um mundo sem esperança, porque neles não havia nenhuma esperança para o corpo. Acreditavam os gregos que o corpo era a prisão da alma, que no corpo não havia nada de bom, portanto o corpo não presta. Essa era a ideia, né, que se ensinava naqueles tempos. Então imagine os irmãos que conheciam essa filosofia grega, pensando que o corpo não presta, portanto os irmãos que morreram, os irmãos em Cristo que morreram, não haverá nenhuma esperança para eles. Então o que Paulo está colocando as coisas aqui no lugar, dizendo, esse pensamento filosófico não é a verdade é que Jesus morreu, ressuscitou, então os que dormem no Senhor também serão ressuscitados, haverá uma esperança. Em contraste com a desesperança pagã, Paulo mostra que há uma gloriosa esperança para os crentes. Ele está ensinando aqui que a segunda vinda de Cristo, ela será gloriosa, tanto para os vivos, como para aqueles que dormiram no Senhor. Aqueles que partiram também participarão deste dia glorioso que é o arrebatamento da igreja. Então, dentro desse texto nós temos algumas verdades. A primeira é a revelação. Os versos 13 e 14, o verso 13 e o verso 15 falam desta revelação. Verso 15 diz, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, nós não estamos adiantados na frente deles, na frente dos irmãos que dormem. Eles estão em vantagem diante de nós. Essa é a ideia que Paulo está ensinando aos irmãos. As religiões pagãs têm especulado sobre o destino da alma depois da morte. Os filósofos têm discutido sobre a imortalidade da alma. Os espíritas falam da comunicação com os mortos. Mas Paulo aqui vai resolver esse problema, dizendo que nós não precisamos especular, nós temos uma revelação específica, clara da parte de Deus. E ele está dizendo, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Não é uma especulação. O que ele está dizendo é, eu estou dizendo pela palavra. Tenho uma revelação, a revelação de Deus. Não é uma especulação, é uma revelação. Eu creio que Jesus está vivo, está dizendo ele,
E eu creio que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é especulação, é revelação. Não é o que a filosofia diz, não é o que a psicologia diz, não é o que o espiritismo diz, não é o que o gnosticismo diz, é o que a revelação da palavra diz. Os que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. Isto é convicção de fé, não é especulação, é uma revelação. Glória a Deus pela revelação da palavra do Senhor. Então Paulo resolve esse problema dizendo que nós não precisamos especular, pois temos uma revelação específica da parte de Deus. E a Bíblia tem uma clara revelação acerca da morte e da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, é o capítulo da ressurreição. E aqui nós temos algumas verdades da palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, nos versos 51 a 55, o apóstolo Paulo, falando sobre este momento da ressurreição, da vinda de Jesus, ele diz, 1 Coríntios 15, 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos vamos morrer, nem todos estarão mortos no dia da vinda do Senhor, mas todos seremos transformados, todos, os que dormiram no Senhor e aqueles que estão vivos, no dia em que Jesus voltar, os que dormiram em Jesus e os que estão vivos, todos seremos transformados. Quem estiver vivo terá o seu corpo transformado, quem já dormiu no Senhor terá o seu corpo ressuscitado da mesma forma. E ele continua falando, verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, ele está falando do corpo, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Glória a Deus! O inferno e a morte não pode deter os servos de Jesus. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Jesus vai ensinar também sobre vida eterna. Aliás, foi isso que Jesus veio trazer, irmãos. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, que é aquele versículo que a gente conhece de cor, é ensinado aos novos convertidos desde o início, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o propósito de Jesus é dar vida eterna. Quem aceita Jesus como Salvador não perece, tem vida eterna. Esse é o propósito de Jesus, esse é o propósito dele para a vida dos seus seguidores, dos seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 5. Jesus fala sobre esta vida que ele veio trazer. Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 24. Jesus diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, presente, tem, não é terá, é tem
a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. E olha o verso de número 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Veja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem o poder, glória a Deus, de dar vida eterna. A autoridade da palavra de Deus nos dá a confiança que precisamos. É por isso que os crentes não têm medo da morte. Não estou dizendo que a gente quer morrer, mas não tem medo. Não temos medo da morte, porque a nossa vida está segura em Jesus. Nós já entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos dele, nós pertencemos a ele. O apóstolo Paulo chega a dizer, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nós somos de Jesus, irmãos. Vivos ou mortos, nós pertencemos a ele. O inferno não tem poder sobre a nossa vida, nem sobre o corpo físico. A gente já vai ver isso. Que mesmo depois de, imagina, quem morreu há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 5000, os profetas lá do Antigo Testamento que morreram, eles não viram Jesus, mas eles morreram na esperança da ressurreição. Não existe mais nada do corpo físico deles nesta terra, mas de onde eles estiverem, ao ouvirem a voz poderosa de Jesus, eles serão ressuscitados de lá. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e pertence a Deus. Tem a vida eterna, disse Jesus. Tem a vida eterna, esta é a esperança, e é por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer, eu não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança, a nossa esperança é Jesus. Então a morte para o crente não é de desespero. Uma certa feita, um irmão chegou para um pastor e disse, pastor, meus sentimentos, eu fiquei sabendo que o senhor perdeu a sua esposa. E ele disse, não, eu não perdi. A gente só perde alguma coisa quando a gente não sabe aonde está. Mas a minha esposa está com Jesus, então eu não perdi. Eu sei onde ela está. E eu tenho a esperança de encontrá-la novamente. Viu como é diferente quem tem esperança? Não entra em desespero, se entristece, mas tem esperança. E isso faz toda a diferença, ter esperança, confiar no Senhor. Até porque a nossa vida aqui, irmãos, ela é passageira. A Bíblia diz que é um conto ligeiro. A Bíblia chega a dizer que nós voamos. Tamanha é a brevidade da nossa vida. É um conto ligeiro. Era ontem e já se passou 10 anos. Era ontem e já se passou 20 anos. A vida é um conto ligeiro. Nós não vivemos aqui para sempre. E ao viver aqui, nós temos as nossas dificuldades, o corpo naturalmente vai envelhecendo, vai tendo seus problemas, as suas enfermidades, nós não estamos isentos disso, a nossa vida vai passando. Se nós não tivermos esperança,
como os gregos antigos não tinham esperança. O que seria a nossa vida sem esperança, irmãos? Você pode viver 70, 80, 90, 100 anos. Mas eu pergunto, o que é isso diante da eternidade? É muito pouco para a gente viver esta vida e não ter esperança de vida eterna. A nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está com Jesus. Isto faz diferença. E então o apóstolo Paulo, nesse texto, ainda ele fala sobre a vinda de Jesus, o retorno. Cristo voltará novamente, ele diz. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, olha a esperança que tinha Paulo, nós, os que ficarmos vivos, quando ele está escrevendo isso, nós, os que ficarmos vivos, porque ele tinha uma convicção de que Jesus viria, naquele dia, naquela semana. A esperança era tão grande na vinda de Jesus, no retorno de Jesus, que ele diz, nós os que ficarmos vivos. E quando eu li esse texto essa tarde, eu pensei, como está a nossa esperança da vinda de Jesus? Qual é a nossa esperança, assim? Para quando você espera Jesus? Que dia você acha que vem Jesus? Se Paulo estivesse aqui, ele responderia, hoje. Jesus vem hoje. Eu estou esperando ele hoje. Ele não vai demorar até amanhã, ele vem hoje. Esta é a esperança. Nós, os que ficarmos vivos. Ele tinha tamanha convicção na vinda de Jesus, que ele não imaginava que fosse provar a morte. Mas ele diz, nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Jesus, não precederemos os que dormem vão ressuscitar, antes de nós serão transformados, depois nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados, e vamos nos encontrar todos juntos nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Ah, esperança bendita, irmãos, esperança maravilhosa de quem tem Jesus, de quem não entra em desespero por causa da morte, mas que traz na sua alma a esperança, alma marcada pela esperança. É isso que todo crente em Jesus deve ter, a alma marcada pela esperança. Eu estou vivo, mas estou esperando Jesus para hoje. Se eu partir, eu estou esperando Jesus e eu vou ressuscitar. Glória a Deus. Então a segunda vinda de Jesus é a grande ênfase desta carta do apóstolo Paulo. Paulo abordou a doutrina da segunda vinda de Cristo, e com perspectivas diferentes, aqui em 1 Tessalonicenses, em relação à salvação, capítulo 1, versos 9 e 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Paulo está falando da vinda de Jesus. Em relação à salvação, ele diz, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Em relação à salvação, ele diz, vocês se converteram dos ídolos, e vocês não tinham esperança, mas uma vez convertidos, vocês se converteram para uma esperança. Qual esperança? Esperar do céu Jesus que vai voltar. Glória a Deus. Capítulo 2,
1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 19 e 20. Paulo vai abordar a vinda de Jesus em relação ao serviço cristão. Ele diz, verso 19, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Ele está dizendo, eu preguei a palavra, anunciei a palavra, para apresentar no dia da vinda de Jesus o meu serviço ao Senhor. E ele diz, vocês são o meu serviço, a minha alegria é poder apresentar gente salva na vinda do Senhor. E ele vai falar, capítulo de número 3, versos 11, 12 e 13, ele vai falar da estabilidade diante da vinda do Senhor, da volta do Senhor. Verso 11, capítulo 3, verso 11, ora, o mesmo nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente, e vos faça abundar em caridade uns para com os outros, e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. O que ele está dizendo é, mantenham-se firmes, estáveis na fé, irrepreensíveis, mantenham-se em santidade, porque Jesus está voltando. Aleluia, mantenham-se estáveis. No capítulo 4, no verso 18, que nós lemos, ele fala da vinda de Jesus como consolo. Verso 18, nós lemos aqui, capítulo 4, verso 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O que ele está dizendo é, a vinda de Jesus produz consolo. Portanto, a vinda de Jesus não é motivo de tristeza, mas de alegria. Para quem tem os seus entes queridos que já partiram para a vida eterna, que já dormiram no Senhor, a vinda de Jesus é alegria. Porque nós nos veremos de novo. Nós nos encontraremos de novo. Aquele que já perdeu seu pai, sua mãe, aquele que já teve o seu irmão, que já partiu para a eternidade, a vinda de Jesus é de alegria, não de tristeza, porque haverá reencontros. A vinda de Jesus trará alegria, nós nos veremos de novo, e esta é a esperança do salvo em Jesus. Portanto, a vinda de Jesus não é motivo de pânico, mas motivo de alegria. Muita gente se assusta quando se fala sobre a vinda de Jesus, mas a vinda de Jesus não deve causar tristeza, deve causar alegria. Jesus está vindo e isso deve alegrar o nosso coração. A vinda de Jesus está próxima e isso deve tranquilizar a nossa alma. Nós estamos vivendo um momento difícil neste mundo, mas Jesus está vindo, então o momento difícil vai passar. Jesus está vindo e vai nos tirar do sofrimento. Jesus está vindo e vai nos reencontrar com os nossos irmãos que já partiram. Jesus está vindo e vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo glorioso. Jesus está vindo e tirará de nós o opróbrio, a tristeza e a maldição. Jesus está vindo e nos dará alegria plena e completa. Aleluia, a vinda de Jesus não pode causar em nós tristeza, mas alegria, consolo. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Jesus está vindo, então alegra o seu coração, alegra a sua alma, Jesus está vindo, glória a Deus.
Paulo ensina então que não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 8. Ele está dizendo que é tão bom estar com Jesus, que diz que, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, quem dorme aqui é o corpo. O ensino do sono inconsciente da alma é uma heresia, porque o corpo é o pó da terra, descerá o pó, mas a alma, o espírito, pertencem a Deus. É por isso que na segunda vinda, os salvos virão com Cristo em glória, com seu glorioso exército. Deus trará dos céus as suas almas, para que possam reunir-se completamente, totalmente com os irmãos aqui e os seus corpos, que ressuscitarão da terra, para partirem e para encontrar o Senhor nos ares. Ressuscitarão. Os mortos em Cristo, quando a Bíblia diz que os mortos, veja que o texto que a gente leu aqui, a Bíblia nem chama de morrer, mas chama de dormir. Os mortos em Cristo estão dormindo, é sinônimo de descanso. Sono pressupõe renovação. Sono pressupõe descanso. Sono implica a expectativa de acordar. Então, os irmãos que dormem no Senhor, o termo aqui é: há uma expectativa deles acordarem. Os mortos em Cristo estão na glória com Cristo. Os mortos em Cristo virão com Cristo em glória. Diz o verso 14 que nós lemos aí: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Veja, então não é a alma que está dormindo, é o corpo que está dormindo. Os vivos não têm nenhuma vantagem em relação aos mortos em Cristo na segunda vinda. Diz o verso 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, não passaremos na frente, não estamos adiantados em relação aos que dormem. O que ele está dizendo é: nós não temos vantagem nenhuma, mas os que dormem em Jesus, esses estão em vantagem em relação a nós. Irmãos, olhar isto sob esse prisma da palavra de Deus, tira de nós todo o medo da morte, todo o pânico da morte, porque estar em Cristo, olhando para esses textos da Bíblia, dormir com Jesus é muito melhor do que viver, do que estar aqui. Olhando sob esse prisma da palavra de Deus, os que dormem no Senhor estão em vantagem em relação a nós, porque eu e você que estamos aqui, estamos lutando pela nossa salvação todo dia, mas eles já estão com Cristo, eles dormem no Senhor, estão seguros, entende? Então nós não temos vantagem nenhuma em relação a eles, nós não precederemos os que dormem. Ah, como é bom ter Jesus, irmãos.
Como é bom servir a Jesus, para ter essa esperança, e só quem serve a Jesus tem esta esperança na sua alma e no seu coração. Quanto mais de Jesus nós temos, mais nós vivemos felizes. Quanto mais de Jesus nós temos, mais alegria nós temos para viver. Porque nós entendemos a vida, nós compreendemos a morte, nós sabemos para onde estamos indo. Como diz Moisés no Salmo 92, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E a palavra no original ali é: ensina-nos a pensar que vamos morrer, para que sejamos sábios. Por que ensina-nos a pensar que vamos morrer? Porque muita gente não se dá conta de que a vida aqui é passageira, de que a vida aqui é transitória. Muita gente pensa que é eterno, especialmente quem não tem Jesus, quem não tem esperança. Eu converso com muita gente, às vezes converso com pessoas lá já na casa dos seus 80 anos. E hoje eu conversava com um senhor não crente, nessa faixa etária, e ele preocupadíssimo, com um medo, com um pânico, com um pavor muito grande, porque a morte ronda, porque a morte bate à porta. Não há esperança. Quem não tem Jesus não tem esperança, tem medo. Mas quem tem Jesus está seguro. Quem tem Jesus tem esperança. Aleluia. A morte é apenas um agente que leva o crente mais perto de Jesus. Nós não temos medo, nós não temos pânico. O crente em Jesus repousa tranquilo. Nós vamos sair daqui esta noite, nós vamos às nossas casas, aos nossos lares, e nós vamos dormir tranquilos, sem medo, sem pavores, sem pânicos, sem preocupações, porque nós somos de Jesus. Se nós acordarmos amanhã pela manhã, nós somos de Jesus, nós pertencemos a Ele, mas se Ele quiser nos buscar, nós já somos dEle, nós pertencemos a Ele. Não haverá medos, pânicos, pavores ou tristezas. Nós somos dele, nós pertencemos a Jesus. Você é dele, você pertence a Jesus. Você foi comprado com o sangue de Jesus. A tua alma foi lavada no sangue de Jesus. Ele ressuscitou e a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Aleluia, Ele nos deu vida, e nós temos vida em abundância, aleluia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos. Os gregos achavam que o corpo era essencialmente mau, e por isso a ressurreição devia ser desprezada. Os saduceus, uma seita religiosa, também acreditava que a doutrina da ressurreição não passava de especulação, mas a base da doutrina da ressurreição é a ressurreição de Jesus. Nós cremos em um Cristo vivo, nós cremos em um Cristo que ressuscitou. E esta é a base da pregação do Evangelho. O nosso Cristo está vivo, Ele não está morto. E assim como Jesus ressuscitou, o poder que operou nele também operará na vida daqueles que dormiram em Cristo. Ninguém estará perdido. Os salvos em Cristo ressuscitarão. Essa é a nossa esperança. Nós temos a esperança. Glória a Deus. E a doutrina
da ressurreição nos garante que a morte não é o fim. A morte não tem a palavra final. A sepultura não é o fim da nossa jornada. O corpo vai descansar. O corpo dorme até a ressurreição, mas a alma vai para a glória. Quando Cristo voltar, a alma glorificada voltará com Cristo e unir-se-á ao corpo glorificado, e então estaremos para sempre com o Senhor. O estado intermediário não é de trevas, mas de descanso e de glória para os crentes em Jesus. Até o dia do arrebatamento, os crentes que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esta é a nossa esperança. Se Jesus vem hoje, nós seremos transformados e arrebatados. Os que dormiram em Cristo serão ressuscitados em corpos gloriosos e também se encontrarão com o Senhor. E todos nós juntos entraremos para as bodas do Cordeiro, para cear com Ele na glória. Passaremos pelo tribunal de Cristo para receber a recompensa das nossas obras, do nosso trabalho aqui. O nosso Cristo ainda nos recompensará. Olha que glória, irmãos, estar com Cristo, servir a Jesus. Você não perde nada, você tem esperança, alegria e recompensa. Que Deus nos ajude a viver essa esperança em nós, sem medos, sem pânicos, sem pavores. Esperança verdadeira só há em Cristo Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E esse encontro será eterno, diz o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O propósito da redenção, da salvação, não é apenas nos livrar da condenação, mas nos conduzir a uma comunhão com Cristo para sempre. Não haverá mais despedidas, não haverá adeus. A Bíblia está nos garantindo para estar para sempre com o Senhor, para sempre. Nunca mais dores, nunca mais tristezas, nunca mais separações, nunca mais angústias. Há um hino que nós cantamos da nossa harpa cristã que diz: lá enterros não hão de passar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Glória ao nome do Senhor. Esse encontro marcará uma relação de comunhão profunda dos remidos uns com os outros. Os salvos irão conhecer uns aos outros na glória. Nós seremos uma só família, um só rebanho. Este encontro marcará o fim das oportunidades. Hoje nós temos a oportunidade de decidir por Jesus. E a oportunidade de salvação é hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do encontro com Jesus. Hoje é o dia de acertar a nossa vida com Jesus. Hoje é o dia, porque Jesus vem hoje. A nossa esperança é a vinda do Senhor. Vamos estar em pé, vamos orar ao Senhor nesta hora. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para vivermos esta expectativa, essa ânsia pela segunda vinda de Cristo. A morte é um fato da vida. A morte não é um acidente, mas é um apontamento. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Mas há uma esperança, aceitar a Cristo como Salvador e viver para sempre com o Senhor. Aleluia. Oremos por Altair e família, Luciana Nunes e família,
Salete e família, pelos irmãos que entregaram o dízimo à casa do Senhor, Ana Alves dos Santos, Fernando Teixeira e família, pastor João Batista dos Santos. Mais alguém precisa de oração? Vamos orar juntos. Aleluia. Que Deus nos estenda a sua mão, nos dê graça, nos dê vitória nesses tempos difíceis. Vamos continuar com a esperança em nosso coração pela vinda do Senhor, aguardando a bendita esperança, essa expectativa maravilhosa da vinda do Senhor. Que Deus nos dê esta esperança em nosso coração e traga paz à nossa alma. Senhor Jesus, eu estou na Tua presença, Pai, nesta hora. Certo, meu Senhor, de que a esperança que o Senhor nos dá de vida eterna faz toda a diferença, Senhor, para vivermos neste mundo. Enquanto nós aqui estivermos, Senhor, nós precisamos estar com a nossa vida em comunhão contigo, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a aguardar ao Senhor, a esperar o Senhor, a manter em nosso coração a esperança, Senhor, pela Tua vinda, pela volta do Senhor, pelo arrebatamento da igreja. Ajuda-nos, Senhor, a ter em nosso coração, Senhor, a esperança, Pai. Não deixa, Senhor, que esses momentos de dificuldade tragam a nós o medo, o pânico, o pavor, Senhor, mas dá-nos a fé necessária para crermos, Senhor, que uma vez que entregamos a nossa vida a Ti, nós estamos seguros, Senhor, pela Tua mão, pela Tua graça. Meu Deus, nos ajuda a descansar, Senhor, na esperança da Tua vinda. Nos ajuda, Senhor, a descansar na esperança da ressurreição. Sabemos, Senhor, que a nossa vida aqui é transitória, é passageira, mas nós somos Teus, nós entregamos a nossa vida a Ti, nós confiamos, Senhor, na Tua obra redentora no Calvário, Senhor, e no Teu sangue que nos limpa, nos perdoa, nos redime, nos abençoa e nos dá esperança de vida eterna. Pai, coloca esta esperança no coração do Teu povo, no coração da Tua igreja, Senhor, que em cada alma haja, Senhor, esta esperança e o medo seja tirado, Senhor, o pavor, o pânico seja tirado das nossas vidas, Senhor, e nós olhemos para o Senhor, meu Deus, com esperança, com alegria, certo de que a Tua vinda se aproxima, meu Senhor. Dá-nos, ó Deus, a fé para crermos, Senhor, na Tua palavra, para confiarmos em Ti, Senhor. Olha, meu Deus, para os irmãos que passam necessidades, dificuldades, enfermidades nesse tempo, estende a Tua mão, Senhor, para trazer a cura, o milagre, Senhor, sobre a vida daqueles que precisam. Olha, meu Deus, para a Tua igreja, para o Teu povo, para os Teus filhos, e nos ajuda, Senhor, a viver uma vida santa e uma vida de comunhão contigo, Senhor. Queremos viver na esperança da Tua vinda, queremos viver com alegria em nosso coração, queremos, Senhor, nesse tempo de vida que o Senhor nos permite viver, experimentar, Senhor, os milagres do Senhor. Pai, faz milagre na vida daqueles que precisam, destes irmãos, Senhor, que nos pedem oração. Entra com a provisão, Senhor, em cada casa, em cada lar, em cada família. Eu te peço agora, Senhor, daqueles que estão enfermos, cure para a glória do Teu santo nome. Tu és poderoso, Senhor, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Despede-nos na Tua paz. Dá-nos uma noite abençoada, Senhor, um sono tranquilo e reparador, e que a nossa esperança se renove, Senhor, mais uma vez em Ti, e dá-nos a alegria da salvação. É o que nós oramos, e por tudo Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos, e dizemos juntos, Deus vos abençoe, em nome de Jesus.